Privilégio estar aqui na presença do Senhor. Eu costumo dizer que é na presença do Senhor que nós somos renovados, que nós somos fortalecidos para a caminhada. E este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então você pode ficar à vontade, né? É a casa de papai. Na casa do Pai nós ficamos à vontade. Na casa do Pai nós nos sentimos à vontade para falar com Ele e para ouvir a sua voz. Amém? É um privilégio para mim estar aqui nesta noite a convite da nossa querida irmã Sandra. Muito obrigada, viu, irmã Sandra? Esse casal, juntamente com o pastor Joel, que nós aprendemos a amar, né? Eles eram nossos, lá em Osasco. Mas aprove o Senhor trazê-los para cá. E nessa oportunidade, também me deu a oportunidade de poder conhecer mais uma parte da minha família, que é a família que vai morar no céu. Amém? Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui acompanhado do homem mais lindo que existe na face de todo o planeta Terra. O meu esposo, pastor Evaldo Albuquerque, que eu tive o prazer de ser dada a ele de presente no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário nós casamos. Não façam isso, já vou dar o conselho aqui. Não casem no dia do seu aniversário, porque aí você só comemora uma festa, só ganha um presente. É complicado, viu, gente? Não façam isso não. Mas eu fiz. Casei no dia do meu aniversário. Sou filha de pastor também. Nasci e me criei. Tive o privilégio de ser nascida em um lar cristão, onde os nossos pais nos ensinaram o caminho em que devemos andar. E até hoje nós estamos firmes nele, firmados nele, na rocha que é Cristo. Sou a quarta filha de uma família de 6, né? Hoje só apenas nós filhos estamos aqui. Os nossos pais, meu pai e a minha mãe, já estão com o Senhor, já foram guardados pelo Senhor para um grande dia ouvirem a trombeta soar e terem o privilégio de ressuscitarem primeiro, de chegar primeiro lá, cumprir o seu ministério. Meus pais foram missionários durante 10 anos no país do Equador, onde está minha irmã caçula, que ficou lá, casou, constituiu família e mora lá e continua fazendo a obra do Senhor também. Amém, queridos? Somos pernambucanos. Eu sabia que a Bíblia ia ser um monte de pernambucano. Povo bom, povo fervoroso, povo cheio de alegria. Somos nós. Amém? Queridos, sem mais delongas, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55, versículo 8 de Isaías, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Amém? Amém. Então nós fomos convidados a estarmos aqui dando abertura ao mês das mulheres. Irmã Malca, é mês das mulheres. Então eu imagino que você vai falar sobre mulheres. E eu queria, irmãos, eu orei, eu pedi ao Senhor: Senhor, é o mês das mulheres, me dá uma palavra direcionada para as mulheres. Mas Deus conhece o seu povo, Deus conhece a sua igreja, Deus conhece as nossas necessidades e Ele trabalha como Ele quer. E nós somos apenas canal do trabalhar de
Então o Senhor disse: tá bom, Malta, eu vou te dar uma palavra para mulheres e para os homens também. E o Senhor me trouxe uma palavra ao coração e eu quero compartilhar ela numa história bem conhecida de todos nós. Aí sim, Esther, o livro de Esther. Agora não vamos ler um versículo específico, nós vamos passear pela história de Esther um pouquinho desse livro. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi que Ele trabalha do jeito que Ele quer. Ele trabalha de formas diferentes. Ele trabalha de formas diferentes. Não é da forma que eu imagino. E me fez lembrar, quando o Senhor me trouxe essa palavra, de Naamã, o leproso general do exército sírio, que vai ensinar, dirigido por uma menina, até o profeta, para saber ou para receber uma cura da parte do Senhor. E os irmãos conhecem, porque eu sei que os irmãos aqui de Santo André frequentam a escola dominical, os cultos de doutrinas, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Naamã chegou diante do profeta Eliseu, e o Eliseu nem sequer saiu de dentro de casa. Ele mandou um recado para Naamã e disse assim: ó, diz para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes lá, que ele vai ser curado da lepra. Agora imagine, Naamã, general do exército, capitão, cheio de homem que o serviam, que o reverenciava, chega diante do homem de Deus, achando ele, diz a palavra de Deus, que ele diz: eu achava que ele sairia, viria até mim, passaria a mão sobre o meu corpo e me curaria. Aí ele manda um recado para eu ir mergulhar no Rio Jordão. Ele fala: não são Arbana e Farpá, rios de Damasco, mais limpos do que o Rio Jordão? Eu não vou fazer isso. E foi embora. Viu? Queridos, isso ensina para mim e para você que muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, nós colocamos diante de Deus o nosso pedido e nós imaginamos que Deus vai fazer assim, assim, assim. Ah, Deus vai agir assim, Deus vai... E nós queremos ensinar a Deus como é que Ele faz o milagre na nossa vida. Eita, glória! Aí Deus diz assim: quem é a coisa feita para dizer ao Criador: por que me fizestes assim? Por que tu fazes desse jeito? E ainda quando nós recebemos o trabalhar de Deus de uma forma diferente da qual nós pensamos, nós ficamos dizendo: ah, Senhor, por que tu fizestes isso? Por que tu fizestes assim? E Deus quer nos ensinar nesta noite que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos dele os nossos caminhos. É diferente. O apóstolo Paulo diz em sua oração para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida entre os povos através da sua igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Deus tem uma múltipla forma de agir. E ainda que você não entenda, creia, Ele está trabalhando em nosso favor. Porque a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se perceberam um Deus como este.
que desejais. E a gente ainda quer ensinar um Deus desse a trabalhar. Mas vamos lá. Esther. Os irmãos conhecem a história de Esther, mas eu vou contar um pouquinho, porque de repente você conhece na visão de alguém que falou para você ou que contou essa história. E hoje vocês vão conhecer no meu ponto de vista. Esther era sobrinha de Mardoqueu, judia e escrava transportada para o reino da Pérsia. Aqui no contexto da história de Esther, existia um rei Assuero que dominava sobre 27 províncias daquela época, e ele dominava sobre aqueles reinos e tinha cativos naquele reino os judeus. Então nós temos alguns personagens nessa história. O rei Assuero, Vasti, que era a rainha, a esposa do rei Assuero. Depois nós temos Esther, nós temos Mardoqueu, nós temos Amã, que era inimigo do povo de Deus, mas servo do rei Assuero, um dos grandes no reino da Pérsia, também um dos príncipes. E, irmã, por que eu preciso saber isso? Você vai entender já já. A Bíblia diz que Assuero deu uma festa, e nessa festa ele convidou muitos príncipes e reis para se banquetear com ele. E durante a festa, quando todos estavam no auge da festa, já embriagados, diz a Bíblia, ele mandou chamar Vasti, a sua esposa, que era uma mulher formosa, para apresentar sua esposa ao povo. E a Bíblia diz que Vasti se recusou ir à presença do rei. E ela não foi à presença do rei, não obedeceu o chamado do rei. E aqui eu já quero dizer para você, Deus trabalhando. Por que Vasti rejeitou o convite do rei, irmã Malca? Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu posso ver Deus trabalhando. Porque Esther estava no reino, e para Esther ser rainha, Vasti não podia ser rainha, não podia ter nada velho lá, porque a Bíblia diz que a gente tem que tirar o velho para o novo chegar. O novo não chega com o velho, não. Às vezes ele diz, eu queria tanto um sofá novo, mas o velho está lá ocupando o lugar do sofá. Pega o velho, tira o velho e ora e diz, Deus, eu quero um novo. Já está o espaço aqui, ó. Traz, Senhor, um novo para aqui. Eu estou falando de um sofá só para a gente entender, mas que o Espírito Santo ministre ao seu coração. O que é que você está pedindo novo, mas o velho está impedindo do novo chegar? Você precisa tirar o velho para que o novo chegue, porque Deus trabalha conosco de forma diferente. E a palavra de Deus diz que não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão o odre se rompe, porque ele não aguenta o novo, não. Você está preparado para receber o novo de Deus? Você está preparado para receber o novo de Deus? Para receber o novo de Deus, você tem que ser novo. E mãe, como é que eu sou novo? Eu nasço de novo. Você já nasceu de novo? Se já nasceu, o espaço já está garantido para o novo de Deus chegar na sua vida. Porque só se põe vinho novo em odres novos, em pessoas nascidas de novo, em novas criaturas, é quem recebe o poder de Deus. A Bíblia diz que para ser mais rápido, Jesus, é o relógio, irmãos, ele não espera por nós, né? A Bíblia diz que Vasti recusa o pedido do rei, e para encurtar a história, o rei é orientado a chamar as moças virgens
reino, formosas, para se apresentarem a ele. E aquele da qual ele se agradasse, ele escolheria para ser rainha no lugar de Vasti. Entra em cena Esther. Esther agora é escolhida para ir ao palácio, e dentre as demais moças que estão ali, talvez ser escolhida pelo rei para ser rainha. Vem aqui comigo. Mais uma vez eu vou te dizer uma coisa. Esther foi escolhida junto com muitas outras jovens, e todas eram formosas, porque tinham que escolher virgens e formosas para se apresentarem ao rei. Mas Esther tinha algo diferente. Ela tinha um Deus que trabalha por ela, que está trabalhando por ela. E a Bíblia diz que quando o rei olhou Esther, ele a amou, e ele escolheu Esther para ser rainha em lugar de Vasti. Ah, irmã Malca, estou vendo que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Vasti recusa, Esther entra no lugar de Vasti. Você está vendo Deus trabalhando de uma forma, talvez Esther não pediu isso. Ela não imaginou nada disso, mas agora ela é rainha e está no palácio. Acontece que a história continua a andar. Vocês lembram que eu falei que tinha um inimigo nessa história? Porque nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas, que anda em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Amã, inimigo do povo de Deus, toda vez que entrava no palácio, ficava incomodado porque Mardoqueu estava na porta e todo o povo se dobrava e se curvava diante de Amã, mas Mardoqueu ficava de pé. Eu lembrei agora de uma música. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. A Bíblia diz que Amã passava, o povo se curvava e Mardoqueu ficava de pé. Eu só me curvo diante do Deus Todo-Poderoso a quem eu sirvo. Eu só me curvo diante do Deus Todo-Poderoso a quem eu sirvo. E aquilo incomodou Amã de tal forma que Amã resolveu destruir, mas ele não quis destruir só Amã. Ele resolveu destruir todo o povo de Deus, todos os judeus. E a Bíblia diz que ele faz uma lei lá, trama lá em oculto, no secreto, um decreto com dia determinado para matar todos os judeus da província do reino da Pérsia. Ele leva até o rei Assuero, e o rei Assuero dá a ele o anel real e ele sela aquele decreto. A Bíblia diz, queridos, que Amã sela aquele decreto e está lá determinado dia. Agora eu vou dizer para você mais uma vez, para você que está aqui comigo desde o começo: Deus trabalha por nós, e de forma que nós talvez não entendamos, mas Ele trabalha. E a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E Amã fez aquilo aos ocultos, à escondida. Mas tinha um servo de Deus que não se dobrava diante do mundo. E eu não sei como, porque a palavra de Deus não diz. Mas Mardoqueu ficou sabendo disso. Eita Deus. E a Bíblia diz que quando Mardoqueu fica sabendo, ele manda um recado para a rainha Esther e diz: olha, Esther, está
morrer, porque foi sentenciado por Amã. E ele disse: vê se você faz alguma coisa para defender o povo. E Esté, quando recebe aquela notícia, Esté fala: eu imagino Esté, eu sou Deus para fazer alguma coisa. Como é que eu vou livrar o povo? Mas lembra, Deus colocou Esté aonde? Na posição mais alta do reino da Pérsia. A rainha ao lado do rei que manda em tudo. Deus sabe trabalhar. Talvez você não entenda. Talvez Esté nem sequer estava entendendo por que ela foi levada para ser rainha. Talvez ela nem sonhou com isso. Mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus sabe o amanhã. Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos, queridos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas Deus sabe. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a tua vida. Talvez você diga: eu não entendo porque Deus está permitindo acontecer isso comigo. É porque Ele sabe o amanhã. Você lembra de Marta? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, Marta, se tu creres, tu vais ver a glória de Deus. Marta e Maria mandaram isso a Jesus, que Lázaro, o amigo a quem ele ama, está doente e quase a morrer. Imagine quando você manda um recado para um amigo seu: olha, o teu amigo está quase morrendo. O que é que esse amigo faz? Imediatamente eu vou ver o meu amigo. Eu vou lá ver o meu amigo antes que ele parta, porque depois que ele partir não posso fazer nada. A Bíblia diz: quando o recado chegou para Jesus, Jesus ainda se demorou 4 vezes. Jesus não tem pressa. Ele sabe o que ele está fazendo. E quando ele recebeu a notícia, ele disse: essa doença não é para a morte, é para a glória do nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu. Mas ele é o dono da vida. Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que está fazendo. Deixe Deus trabalhar do jeito dele. Não queira dar o seu jeito. E nós brasileiros temos um costume horrível de querer dar um jeitinho nas coisas. Nós precisamos ser dependentes dele, porque ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Bíblia diz que Mardoqueu continua na porta e ele manda nesse recado para Esté e diz assim: e quem sabe, Esté, não foi para esse propósito que tu fostes elevada à rainha. Quem sabe isso tudo que está acontecendo na sua vida não é para o propósito que Deus estabeleceu. Não é para que Deus se manifeste na sua vida com poder. Agora, queridos, me chama a atenção uma coisa, e eu tenho aprendido, que nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Vocês lembram do hino aí que canta, né? Que precisamos entender que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, até hoje. Deus não parou de trabalhar, irmãos. Deus não parou de trabalhar, Ele continua trabalhando. Mas Ele trabalha de formas diferentes.
Esté tem uma estratégia e se apresenta no palácio do rei, ali no jardim. E o rei estende para ela o cetro, porque era necessário. Irmãos, leia a história, é muito interessante, você que não conhece. Era necessário porque ninguém podia chegar na presença do rei sem ser chamado. Se ele não fosse chamado, ele poderia morrer se ele chegasse na presença do rei. E aí Deus dá estratégia a Esté, porque a mulher é sábia. Irmãos, nós somos sábios. Busque estratégia de Deus. Senhor, me dá estratégia. E Deus deu estratégia a Esté. Fica passeando ali no jardim, não precisa tu ir lá não. Eu faço ele te ver. Passeia lá no jardim que eu faço ele te ver. E a Bíblia diz que Esté está passeando e o rei fala: quem está lá? Esté. Manda ela entrar. Vem, Esté, a minha presença. O que é que tu queres, Esté? E até metade do meu reino eu te dou. E Esté vai, irmãos, agora. Veja a sabedoria dessa mulher. O rei estava dizendo para ela: se você dizer metade do meu reino, eu te dou. O que era que ela queria, irmãos? A salvação do povo dela. Ela podia pedir ali imediatamente. Agora entenda: Deus tem um trabalhar diferente do que a gente pensa e do que a gente quer. Aprenda a obedecer dirigindo. E a Bíblia diz que Esté diz: olha, se eu achei graça diante de ti, eu te peço que venhas a um jantar na minha casa. E eu preparar um jantar para você. E o rei disse: eu vou. E quem está chegando na hora é Amã, o inimigo. Às vezes você quer o inimigo longe, né? Mas o salmista Davi disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Não se importa com o adversário perto, não, irmãos. O seu Deus cuida de você e Ele sabe cuidar de você. O inimigo não pode te tocar. A Bíblia diz que aquele que está em Deus, o maligno não toca. Ele pode até ficar ao derredor procurando de um lado para o outro, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Leva o inimigo com ele, vai no banquete lá, na hora, Esté lá na hora, tá lá, o rei come, Amã come, tudo feliz, tudo alegre, de barriga cheia, porque isso é estratégia, viu, mulher? Você quer pedir alguma coisa pro seu marido? Faz um jantar bem gostoso para ele. Dá um jantar, deixa ele de barriga cheia, não pede a ele nada com ele com fome. Que o homem com fome, misericórdia. Só Deus na causa. Mas Esté, depois daquele jantar, o rei vira: Esté, que jantar maravilhoso. Pede-me, Esté, o que é que tu queres? E eu te dou até metade do meu reino. Mas Esté tinha recebido estratégia de Deus. Ela não tinha pressa. Não se apresse. Espere o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. E Esté diz: rei, se eu achei graça diante de ti, eu te peço que venhas amanhã novamente ao banquete que eu vou preparar para ti aqui em casa. Segundo dia, a Esté já podia ter pedido lá naquela hora. O rei já estava comido, já tinha bebido, já estava emocionado, estava tudo que Esté pedisse, ele dava. Mas Esté tinha estratégia de Deus. Ela sabia esperar o tempo de Deus agir. E a Bíblia diz que o rei vai embora. Tá bom, eu volto amanhã. Agora você vai entender o porquê Deus não permitiu que Esté pedisse naquela hora a vida do povo de Deus. A Bíblia diz que o rei vai para casa e ele perde o sono. Ele não consegue dormir. E caminha de um lado para o outro, de um lado para o outro. E enquanto antes disso acontecer, quando eles estão voltando, Amã vem todo feliz, o inimigo do povo de Deus, vem todo alegre. Olha que honra, só eu fui escolhido para ir ao banquete do rei.
Eu estou tão feliz. Mas quando ele chega na porta do palácio, ele encontra com Mardoqueu. E aí a alegria dele cai por terra. Porque a alegria do inimigo, quando ele vê um crente fiel, cai por terra, irmão. Crente assusta o inimigo. Crente faz fugir o inimigo. E a Bíblia diz que ele fica zangado, vai para casa incomodado, feliz, mas incomodado, e trama a morte de Mardoqueu. Agora, queridos, presta atenção. Mardoqueu está sentenciado à morte agora. Numa forca. A mulher de Amã, junto com os amigos, fala para ele, enforca ele. E agora Amã vem, que também perdeu o sono, planejando matar Mardoqueu, vem para o palácio para falar com o rei, para matar Mardoqueu. O rei perdeu o sono. Olha Deus trabalhando. Deus tirou o sono do rei. O rei disse, olha, eu não consigo dormir, lê alguma coisa para mim aí. O povo começa a ler. Olha, certo dia, Mardoqueu entregou uma trama de 2 caras aí que queria matar o rei. E o rei olha e fala, o que foi feito para Mardoqueu? Eles falam, olha, rei, aqui está dizendo que não foi feito nada. Aí ele disse, não pode. Tem que fazer alguma coisa, ele salvou a minha vida. E enquanto o rei está pensando nisso, Deus está trazendo um inimigo lá. Porque às vezes é Deus quem traz o inimigo para humilhá-lo, para mostrar para ele que ele tem todo o poder, que ele tem todo o domínio, que como disse Jó, bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. A Bíblia diz, quando Amã entra, o rei fala, Amã, era você mesmo que eu queria. O que é que se faz ao homem a quem o rei quer honrar? Aí o inimigo fala, rei. O inimigo já pensa, que o rei gostaria de honrar mais do que a mim? Eu sou o segundo dele. A rainha Esther só me convidou para o banquete. Aí o inimigo falou, olha, pegue o cavalo real, pegue as roupas reais, vista nesse homem, coloque a coroa na sua cabeça, pegue o seu maior servo e peça para ele ir andando pela cidade, arrastando o cavalo com aquele homem montado e dizendo, isto é feito ao homem a quem o rei quer honrar. Ele mal acabou de falar, o rei disse, isso mesmo, amor, vai e faz tudo isso a Mardoqueu, porque eu quero honrar ele. Deus faz milagre para dar livramento. Mardoqueu não sabia que ele estava sentenciado a morrer naquele dia. Mardoqueu não tinha pedido a Deus por um milagre, mas Deus cuidava de Mardoqueu. Acaba, não vem e faz aquilo por Mardoqueu e volta, e ele chega em casa humilhado por tudo que aconteceu. E quando ele está contando a história, mal acaba, já chegam os servos, vamos, está na hora de ir para o jantar. Esther está esperando, porque Deus está trabalhando de outra forma. Deus está dando estratégia para livrar o seu povo. E a Bíblia diz que chega o rei Amã para o banquete e se banqueteia, e termina o banquete, o rei fala, Esther, pede-me e eu te darei até metade do meu reino. E Esther disse, agora é a hora. Rei, se eu achei graça diante de ti, dê a minha vida por resgate e a vida do meu povo em salvação, porque este Amã que está aí decretou um dia para matar todo o meu povo da face da terra. E o rei sai imediatamente, fica ali furioso. Depois ele volta, pega a mão, procura o que está acontecendo ali. E a
Bíblia diz que alguém fala: olha, Amã fez uma forca lá, e ele ia enforcar Mardoqueu, e o rei diz: pega Amã e pendura Amã nessa forca, mata Amã. E agora Amã, inimigo do povo de Deus, é morto naquela armadilha que ele fez para destruir um servo de Deus. Você é precioso para Deus. Deus cuida de você. Deus te dá livramentos que você nem imagina, que você nem vê. Ele está te livrando, mas Ele também te dá estratégia para alcançar o livramento e a salvação. Assim como Ele deu estratégia a Esther para ir até o fim, e agora não poderia mais revogar um decreto do rei. E a Bíblia diz que o rei fala: não tem como revogar, está selado, está determinado, mas tem uma coisa: está aqui o meu selo, o meu anel. Vê aí o que é que você faz, e o que você fizer está bem feito. Você sela e eu assino embaixo. E a Bíblia diz que Esther, junto com Mardoqueu, manda decreto a todos os judeus do reino, dizendo: tal dia e tal hora você pode se levantar e defender a sua vida contra aqueles que querem te matar. Então, queridos, o que eu entendo com esta palavra, que Deus nos livra, às vezes através de um milagre, nós nem pedimos, mas Deus nos livra também através de estratégia. Ele nos dá estratégia e direcionamento para alcançar as nossas vidas através do seu milagre. Deus tem uma multiforme sabedoria de trabalhar. Talvez Ele trabalhou na vida do irmão e você diz: por que não acontece na minha vida como acontece na vida do irmão? Porque você é diferente, porque você é único, porque Deus te chamou e te separou para um propósito específico. Se é com estratégia que o Senhor quer te livrar, se submeta às estratégias dele. Diga: Senhor, me direciona. Então me ensina, Senhor. Me fala, Senhor, como é que eu tenho que fazer. É ficando calado, então eu vou ficar calado. É falando, então eu vou falar. Porque em alguns momentos Deus diz para o povo: grita, para que os muros caiam. Em outro momento Deus diz para o exército: tão somente fiquem calados e parados e vede a salvação que eu vos darei. Deus sabe trabalhar, e todo trabalhar de Deus é para nos dar vitória. A vitória é garantida. Então, queridos, não se importe com a maneira que Deus está trabalhando. Se importe o que é que Ele quer que você faça. Qual é a posição que Ele quer você. Se Ele quer te usar, diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Se tu queres, Senhor, fazer um milagre instantâneo, fazes, porque Ele faz. Ele continua fazendo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida.